Olá, meu nome é Laís, eu sou graduanda em História pela Universidade Federal de Mato Grosso e essa apresentação ela compõe parte das notas do semestre referente à disciplina intitulada Mundos Contemporâneos, ministrada pelo professor Cândido Rodrigues. O tema dessa apresentação é a Primavera dos Povos, um capítulo dentro do livro A Era do Capital, de Eric Hobsbawm. Aqui a gente tem a capa da obra, que foi traduzida e publicada no Rio de Janeiro pela editora Paz e Terra, e uma breve apresentação sobre o autor. Então, Eric John Ernest Hobsbawm, ele foi um historiador marxista britânico, reconhecido como um importante nome da intelectualidade do século XX, e ao longo de sua vida ele foi membro do Partido Comunista Britânico, publicou obras de extrema importância para a historiografia. O objetivo dessa apresentação é analisar o capítulo proposto, descrevendo o que foi a Primavera dos Povos e quais foram os impactos dessa revolução na Europa e no mundo. Eu vou abordar alguns tópicos, sendo eles o que foi a Primavera dos Povos, a abertura de ideias socialistas e comunistas, a questão dos burgueses e proletários, o sufrágio universal, os impactos da revolução e a visão do autor. Então, o que foi, a Primavera dos Povos? A Primavera dos Povos, segundo o autor, foi a primeira revolução potencialmente global, que acabou se tornando um paradigma de revolução mundial, alimentou rebeldes de várias gerações, ou seja, foi uma série de conflitos ocorridos em alguns países da Europa em 1848. Teve um cunho liberal, nacional e socialista, e teve início na França. Então, foi uma revolução que abalou toda a Europa e o mundo, e naquela ocasião o povo europeu estava cansado das opressões das monarquias, e com isso eles resolveram lutar por uma república democrática. Então, essa obra ela visa mostrar como o movimento revolucionário de 1848 traduz essas insatisfações dos trabalhadores pobres com a ordem, e como acabam derrubando os monarcas que representavam o antigo regime, amparados pelo legado da Revolução Francesa. Também entra na questão do triunfo eleitoral de Luiz Bonaparte, que mostrou que a democracia, anteriormente relacionada com os ideais da Revolução, prestava-se também à manutenção da ordem social. Então, em 1848, Alexis de Tocqueville, um pensador político francês, ele foi à Câmara dos Deputados para falar sobre a revolução que estava prestes a acontecer. Além disso, o texto ele também revela que havia na Europa uma abertura para a entrada de ideias socialistas e comunistas, que eram condensadas por Marx e Engels. Então, essas ideias, no século XIX, elas seriam a base de oposição às transformações burguesas. Em 1830, com a chegada de Luís Felipe de Orleans, conhecido como o rei burguês, os financistas eles viam-se representados, uma vez que o próprio monarca ele era oriundo daquelas fileiras. Então, no entanto, diversos eram os grupos de oposição, organizados em partidos. E eles nutriam esse interesse em ampliar o poder político. E quem eram essas pessoas que nutriam esse interesse? Eram os legitimistas, os republicanos, os bonapartistas e os socialistas. Então, naquela época, com a crise econômica, essa crise estava sendo suscitada pelas más condições de vida em consequência das colheitas precárias, do aumento dos preços e do fechamento das fábricas. E isso acabou levando os trabalhadores e camponeses à revolta. Em 1848, o Marx e o Engels lançaram o Manifesto Comunista, e isso despertou a população para um ideal socialista, no qual seria fundamentada a sua luta. Burgueses e nobres, eles também se juntaram ao movimento e eles almejavam pela democracia. Então, assim, por toda a Europa se espalhou os ideais fundamentados, em grande parte pelos liberais, visto que o socialismo ele estava sendo iniciado. No decorrer desses acontecimentos,
A burguesia, ela enxerga os perigos das revoluções e ela, né, tomando uma consciência, né, de que os seus anseios políticos poderiam ser alcançados pela via do sufrágio universal, então acabavam evitando conflitos e sublevações. Então, assim, a Revolução de 1848, ela foi um movimento que posicionou definitivamente burguesia e proletariado. A Revolução, né, teve os seus impactos, então esses conflitos eles não foram tão satisfatórios quanto o desejado. A Alemanha, por exemplo, ganhou uma nova Constituição, né, que foi rejeitada pelo rei. Na Áustria, o imperador abdicou, mas o império voltou anos depois. Na França, o rei Luís Felipe abdicou e foi proclamada a república. A Hungria lutou pela independência da Áustria, mas também não teve sucesso. E a Itália, pela unificação do país, né? O que foi obtido somente anos mais tarde. Fora da Europa, os ideais eles se propagaram. Aqui no Brasil, por exemplo, a Revolução Praieira, ocorrida em Pernambuco, terminou com a derrota dos revoltosos e foi um reflexo do movimento que ocorreu na França. Sobre a visão do Hobsbawm, ele diz que nunca houvera, né, antes uma revolução que tivesse se espalhado tão rápida e amplamente se alastrando como fogo na palha, por sobre fronteiras, países e mesmo oceanos. Então ele diz com essas palavras, né, no texto, e eu creio que ele disse oceanos, pois, né, para ele, antes da Primavera dos Povos, não teria tido uma revolução potencialmente global, com influências diretas em outras manifestações posteriores e em locais distintos. Hobsbawm, ele diz acreditar que essa revolução ela teria sido a mais ampla e bem menos sucedida das revoluções desse tipo. No período de 6 meses do seu início, né, a derrota já era previsível. E meses depois, todos os regimes derrubados foram restaurados. Então ele ressalta que um dos motivos do fracasso se deve ao fato de que a burguesia abandonou a revolução e essas revoluções, elas eram uma antecipação das revoluções sociais dos trabalhadores pobres. E isso teria assustado os moderados liberais. E ao longo do texto, Hobsbawm cita também os estudantes questionando, né, o que teria acontecido, né, com eles e com seus ideais radicais. E ele supõe que esses estudantes eles teriam se tornado continuadores das tradições familiares, que teriam caído na retórica. Então ele acaba os diferenciando da burguesia liberal, afirmando que esses estudantes eles não mudaram de lado. Eles apenas, como ele diz no texto, vacilaram, embora nunca tenha se distanciado muito da direita. No que diz respeito aos trabalhadores, ele afirma que teria faltado organização, liderança e uma conjuntura histórica que fornecesse uma alternativa política, pois, né, eles eram politicamente insignificantes e o máximo que poderia ter chegado era uma república burguesa, que mais à frente possibilitaria o embate entre burgueses e proletários. Então, concluindo, né, essas revoluções não discutiam simplesmente o conteúdo político e social desses estados. O que estava em jogo era a sua forma e até mesmo sua existência. As revoluções estavam ligadas, portanto, não apenas por acontecerem quase que simultaneamente, mas todas tinham o mesmo estilo e apresentavam a mesma ideologia. A partir desse evento histórico, a sociedade burguesa teve alguns de seus princípios assegurados, pois mesmo tendo caráter popular, essa revolta não abriria mão das concepções favoráveis à igualdade civil, ao fim dos privilégios de ordem feudal e às novas instituições jurídicas. Então, a Revolução ela triunfou na parte central da Europa, mas esse triunfo não chegou à periferia. Então, segundo o autor, essas revoluções, como eu disse, elas não discutiam simplesmente o conteúdo político e social dos estados. Os radicais, eles defendiam a criação de apenas uma república democrática que abrigasse Itália, Alemanha, Hungria, sob os ideais da Revolução Francesa. Então, sendo assim,
sendo construída sobre a ruína de todos os reis, príncipes. Então, essas revoluções, elas estavam ligadas, né? E a primeira das características em comum foi a curta duração de todas elas. Todas foram vitoriosas, mas não se mantiveram no poder, e todas foram derrubadas em seus primeiros meses no poder, com exceção da França. Então, todas as zonas revolucionárias, elas já estavam de volta ao antigo regime, os revolucionários espalhados em exílio, e a revolução estava morta, né? O que acabou resultando nesse fracasso. Então, essas foram revoluções sociais de trabalhadores pobres, e isso acabou assustando, né, os liberais moderados da burguesia, que, no final das contas, né, foram ajudados por elas. Bom, a apresentação chegou ao final e eu espero que tenha esclarecido algumas questões sobre esse tema, a Primavera dos Povos.